É o Plugado de volta, 23 horas 4 minutos. É a festa da música, da informação, troca de ideia de segunda a sexta, das 22 à meia-noite, domingo de 15 a 18. E o Plugado na Mirante FM. Você comigo, Pedro Sobrinho, a nossa diversão garantida até meia-noite. Depois tem Bendruga Mirante. E aqui comigo a antropóloga, psicanalista, educadora Marilande Martins Abreu, pela primeira vez aqui no Plugado, na Mirante FM, para falar do Inventário Nacional das Turmas de Samba do Maranhão. Salve, salve, boa noite, feliz Semana Santa e feliz Páscoa, Marilande, é um prazer ter você aqui. Oi, boa noite, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui nesse papo com você também para falar desse tema e dessa pesquisa que nós estamos aí iniciando. Marilande, como é que surgiu, né? Como é que surgiu a ideia da realização do levantamento, né, e sistematização de dados para a ação do Inventário Nacional de Referências Culturais das Turmas de Samba do Maranhão? Então, esse é um projeto de pesquisa realizado a partir de uma parceria entre a UFMA e o IFAM, e o objetivo é exatamente fazer um levantamento das turmas de samba do Maranhão. Quem são as turmas de samba, né? Onde é que estão as turmas de samba? Então é um projeto que, nessa primeira fase, vai sistematizar dados, levantar dados dessas turmas de samba, e aí é bem interessante essa palavra turmas, porque turma, né? Porque tem algo que aparece aí como sendo especificamente do samba produzido no Maranhão, feito no Maranhão, né? Então, o projeto ele visa sistematizar dados para que a gente possa fazer o inventário, né, que é o reconhecimento como patrimônio, como bem cultural e material do Brasil. Uma coisa, você falou sobre citou sobre a parceria, né, que é entre a UFAM e o IFAM, com relação à realização do inventário como o start do projeto, né? E eu queria saber com relação à questão do próximo passo dessa pesquisa de campo, né, e como será feita essa pesquisa tendo em vista a abrangência e complexidade do tema. Certo. Então, além do IFAM e da UFMA, nós temos também pesquisadores da UEMA, da História da Universidade Estadual do Maranhão, e também da Secretaria de Cultura do Maranhão, que é um pesquisador da Casa de Nhozinho, que é o Museu da Cultura Popular. A ideia desse projeto é exatamente a gente buscar o maior número possível que nós pudermos visitar de cidades do Maranhão, para levantar dados sobre o que no Maranhão se conhece como turmas de samba e batucada. E, como eu falei anteriormente, nós temos algumas hipóteses, porque nós já fizemos algumas pesquisas de referências bibliográficas, iniciamos o trabalho de campo, a viagem às cidades, e inicialmente a palavra turma é bem interessante esse termo para falar dessa manifestação no Maranhão. Por quê? Primeiro, quando a gente viaja para o Maranhão, para as cidades do interior do Maranhão, para o continente, eles falam sempre, as pessoas que mantêm as manifestações, eles falam sempre, era turma, agora é escola, então aparece a palavra turma. E aí, aqui também, nós temos escolas de samba que se chama Turma do Quinto, Turma da Mangueira. E conversando com a Mundinha Araújo, que é uma historiadora, né, importante aqui nos estudos de histórias do Maranhão, e ela estava me falando, ela tem hoje 82 anos, mas ela estava me falando que quando ela era jovem, o pessoal se reunia ali onde hoje é aquela Praça do João Paulo, em frente ao quartel do Exército, e ali tem várias mangueiras. Então ali se reunia uma turma da Mangueira para fazer um samba. Então tem uma coisa interessante aí que a gente está visualizando, que tem aí como hipótese, que é exatamente esse termo está muito ligado a essas manifestações que usam determinados instrumentos, e aí formada por bandas, né?
e que dialoga diretamente com as outras manifestações da cultura popular do Maranhão. Por exemplo, Bumba Boi, principalmente eu poderia dizer com a encantaria, que dialoga bastante com o tambor de mina, com a pagelança, a cura. Então, isso fica muito evidente. Alguns pesquisadores já tinham apontado um pouco isso, mas quando você chega na região do Muni, na Baixada, por exemplo, isso fica evidente, fica claro, assim, que tem uma relação entre a encantaria e essas turmas de samba, essas batucadas, e que lembra muito, para finalizar, né, o som, por exemplo, os Fuzileiros da Fusarca, que é um bloco tradicional aqui de São Luís. Da Madre Deus, né? Da Madre Deus, exatamente. Bom, essa pergunta que eu vou fazer para você está dentro do projeto de pesquisa do inventário, baseado naquele resumo que você me mandou, né? Nos dias atuais, em quais cidades maranhenses se encontram essas turmas de samba? Então, bom, dizer que em todos seria um equívoco, porque nós não temos como comprovar isso ainda. Mas eu diria que existe por todo o Maranhão. Né? Eu acho que todas as regiões, tem muito nas comunidades quilombolas, por exemplo. Nas comunidades nós temos encontrado bastante. Nós iniciamos agora, o campo já tivemos em Axixá, tivemos na região do Muni. Começamos pela região do Muni. Tivemos em Axixá, lá tem Amor do Samba, numa comunidade chamada Santa Rosa, Nova Estrela do Samba, no Centro Grande, Unidos do Axixá, Icatu, Flor do Samba, na comunidade de Salgado, Unidos de Tatuaba, Presidente Juscelino, Rosário. E hoje tá voltando uma equipe, né, que estava em outras cidades, Mirinzal, Alcântara, Bequimão, Central do Maranhão, Mirinzal, Guimarães, Porto Rico. E a ideia, nós estamos aí pretendendo ir no mínimo em 80 cidades, mas eu diria que existe no Maranhão inteiro. Mas eu não posso dizer que existe, porque nós não temos como comprovar ainda, né? Nós estamos nessa primeira etapa de levantar dados. O samba que existe aqui, ele tem uma certa particularidade, originalidade. Exatamente. Ele tem uma particularidade que é essa, com esses instrumentos que remete, por exemplo, ao Bumba Boi de orquestra, mas não o Bumba Boi de agora, mas o Bumba Boi da década de 80, por exemplo. Então, nós vamos encontrar puxador de boi, que também é puxador de turma de escola de samba, que também é puxador de festa de São Gonçalo. Então, essas festas, elas participam, tem todo um ciclo, né, que elas acontecem. Existe uma identificação, né? Um elo. Exatamente. Exatamente. Existe uma previsão para a conclusão dessa primeira etapa do trabalho? Então, nós temos 1 ano para fazer essa primeira etapa, que é exatamente levantar os dados, sistematizá-los a partir de uma plataforma que se chama INRC, que é a plataforma de inventários de bem cultural, para fim de registro, né, de reconhecimento. Então, essa primeira etapa é exatamente o quê? Levantar os dados, trabalhar com esse instrumento do INRC, que é o instrumento de identificação de bens culturais brasileiros, e esse bem ele será registrado, ele será reconhecido. Após essa etapa de reconhecimento, de identificação, pode vir uma segunda etapa, né, que seria os próprios fazedores solicitarem a patrimonialização. E aí entra numa segunda etapa, o IFAM, reconhecer a partir de determinados instrumentos que, de qualquer forma, nós já estamos organizando nesse primeiro momento. Agora, concluído o levantamento do Inventário Nacional de Referências Culturais das Turmas de Samba no Maranhão, como os artistas, pesquisadores, gestores e fazedores de cultura, enfim, a sociedade em geral, terão acesso a todo este relatório, a este trabalho de pesquisa que eu considero louvável, né, para fins de registro e salvaguarda. Então, essa plataforma, esse instrumento que o IFAM criou, é uma plataforma digital, né? E pode ser alimentada e deve ser alimentada pela sociedade civil, inclusive. Então, os fazedores têm acesso a ela. Nós, os pesquisadores,
a partir dessas entidades que eu acabei de colocar para você, nós vamos sistematizar os dados e vamos fazer esse registro, mas é importante também que as próprias pessoas que fazem, né, os fazedores também participem. Então nós teremos algumas atividades também que nós iremos desenvolver com os fazedores para que a gente possa trabalhar melhor com esse instrumento do NRC. Bacana. Então eu conversei aqui com a Marilande Martins Abreu, né, ela é antropóloga, psicanalista, educadora. Pô, muito obrigado pela participação, pelas informações aí a respeito do inventário. E a gente aqui fica torcendo e aguardando, né, a conclusão dos trabalhos para que a gente possa divulgar aqui no Plugado, na Mirante FM. E fique à vontade para se despedir dos ouvintes do programa nessa quinta-feira santa. Tá ótimo, eu quero agradecer. Eu acho que é importante ocupar esses espaços para falar de pesquisas que a gente realiza e que, de fato, são pesquisas importantes, né, no campo da cultura, ainda mais considerando o que nós vivemos aí esses últimos anos, né, de um completo abandono, descaso com a cultura, com os mestres de cultura. Então, esse trabalho é extremamente importante, até porque já existe o reconhecimento de outros sambas, né, o samba paulista, o samba do Recôncavo Baiano, o samba do Rio de Janeiro e o samba do Maranhão, que tem suas especificidades. Sim, também, né? E é muito potente, né? Extremamente, muito potente. Marilande, brigadão. E o Plugado vai presentear você, já que falamos de samba, com Fuzileiros da Fusarca. Uau! Serrinho e Companhia, uma música do César Teixeira que eu gosto muito, chamada As Cinzas da Paixão. E depois, tem tudo a ver com esse momento de Semana Santa. Depois, Patativa. Uau! E Zeca Pagodinho. Ninguém é melhor do que eu. Do que nós, né? Do que nós, ótimo. Muito então bom. É nóis, Plugado, Mirante FM, Marilande, obrigado e vamos de música até meia-noite.